Graças a Deus. A palavra que tenho para hoje encontra-se na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, e eu quero ler o versículo 19 até o versículo 21. Mas antes da leitura e o breve comentário, eu quero pedir, deixe o seu like, se inscreva no canal e fale para outros deste canal de pregação para servir de bênção para outras pessoas. Vamos à leitura. Temos assim mais confirmada a palavra profética, e fazei bem atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Meus irmãos, que coisa poderosa. Eu quero falar um pouquinho sobre a profecia. A profecia é uma mensagem. Então, a Bíblia em si, ela é uma profecia. Palavra que for escrita, ou foi escrita, por homens santos, movidos pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus. No comentário e estudo sobre a Bíblia, nós aprendemos que mais de 40 escritores escreveram. Alguns salmos maravilhosos, poesias. Outro no fragor das batalhas. Outro nas prisões. Outros nas areias quentes do deserto. Mas uma coisa importante, meus irmãos, este livro, que segundo me entendemos, que levou cerca de 1.600 anos para ser concluído, desde o primeiro livro, ou a primeira palavra, até a última. É a palavra de Deus. E cerca de mais ou menos 40, então, homens escreveram. Mas o importante que homens diferentes, em lugares diferentes, em tempos diferentes, em condições diferentes, cultura diferente, do princípio ao fim, ela tem uma harmonia. Mas sabe por que tem essa harmonia? Porque a Bíblia teve um mestre. E o mestre da Bíblia não foi Moisés, não foi Paulo, não foi Esdras, não. O mestre chama-se o Espírito Santo. A Bíblia foi produzida pelo Espírito Santo, usando homens na sua cultura, na sua linguagem, na sua época, para trazer esta palavra que é a profecia máter. Então, a Bíblia, este livro, que aqui está, a Bíblia, este livro poderoso, ele é a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, eu quero falar um pouquinho de profetas e profecias. Mas no correr da história, no registro, nós vemos homens e até mulheres que profetizaram da parte de Deus e tiveram seu cumprimento. Mas nós vemos também que homens profetizaram e não se cumpriu. Eu até quero facilitar, trazer a passagem, aquele diálogo de Jeremias, o profeta, que toda a sua mensagem se cumpriu.
com o falso profeta Ananias, chamado profeta de Zibeon. Ele era profeta também, mas houve momentos que ele colocou a sua paixão no lugar da mensagem, e aí não se cumpriu. E nós vemos que depois daquele diálogo com a Jeremias, a própria palavra diz que mais ou menos 7 meses depois ele morreu. Ele era profeta? Era profeta. Eu acredito que ele teve profetas que se cumpriu, mas naquele momento ele deixou-se levar pelo nacionalismo, a nação, e profetizou dele. E na história da igreja, ela menciona muitos homens, profetas, cita nomes, que profetizaram e se cumpriu. Também acontece de alguns que profetizaram e não tiveram cumprimento. Por quê? Porque não era Deus que estava falando. Eram homens que não falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos crentes pentecostais. E no crente pentecostal nós cremos e recebemos em uma realidade e queremos, e Jesus vai continuar batizando com o Espírito Santo. E ele vai continuar dando dons espirituais. Então são dons maravilhosos. Dom da palavra, da sabedoria, da ciência, da fé, discernir os espíritos, interpretação, dons de curar, profecia. Mas nós notamos que muitas vezes estão usando a profecia movida por outros interesses. E nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos. E a Bíblia diz, falem 2 ou 3 profetas e os demais interpretem. Os demais julguem, meus irmãos. Isso Paulo escrevendo aos Coríntios, aquela igreja que Paulo diz, olha, não vos falta nenhum dom espiritual. Eu até vou outro dia fazer uma pregação sobre os dons espirituais em Coríntios, que não faltava dom, aguardando para a volta. Mas ele mandou que a igreja julgasse, analisasse. Hoje, nós estamos olhando assim, às vezes, na mídia. Por favor, meus irmãos, aqui não vai crítica de ninguém, para ninguém não. Mas está havendo uma efervescência de muitas profecias, que a gente vê assim, parece que tem alguma coisa que não está funcionando muito bem. Eu não sou juiz, nem quero julgar aquilo. Mas você, minha irmã, meu irmão, que recebeu o dom de profecia, a palavra diz também que homens santos de Deus falaram, movido pelo Espírito Santo. Tem que ter muito cuidado para abrir a boca numa profecia. E eu sempre digo, porque assim eu aprendi, a profecia tem que haver uma verdadeira harmonia do Espírito Santo com o Espírito de uma verdadeira harmonia, que é muito delicado, para que a mensagem venha como chuva, digamos assim, e corra na telha sem impedimento. Mas se essa telha estiver suja, água, você já viu quando chove? E se você botar balde no telhado, na goteira, tem vez que vem a sujeira, a primeira chuva, a primeira água. Então nós temos que ter cuidado. Você que é profeta, meu irmão, cuidado, para que não venha água-chuva, água suja, mas que venha água limpa. E a palavra diz que de uma fonte não pode brotar água suja e água ruim. Se o Espírito Santo está te usando e você é usado, a água tem que ser limpa, mas tem que ter harmonia com o Espírito Santo. Eu quero terminar dizendo que a profecia nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana.
Mas às vezes tem profecias que têm se dado vontade humana para benefício próprio. Mas diz que homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Se você, meu irmão, minha irmã, tem um dom de profecia, graças a Deus. Mas deixa que Ele te use para que você possa falar movido pelo Espírito Santo. Eu quero orar. Se você é um profeta, ore comigo agora. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor, te agradecemos pelos dons espirituais da tua igreja. Vai levantando profetas, Senhor, que tem unção, Senhor, que falem movido pelo teu Espírito Santo, e abençoa aqueles que dessem o dom, Senhor, para que tenham cuidado, Senhor, para que possam falar, Senhor, e quando trazer a mensagem, traga como água limpa e não água poluída. Pai eterno, eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém.